Vamos falar hoje especificamente sobre o cristianismo como expressão cultica. O cristianismo como expressão cultica é um movimento religioso e tem as suas manifestações próprias. Eu tomei um texto aqui para nós iniciarmos esse estudo, o texto de João, Evangelho de João, capítulo de número 4, verso de número 23 e 24. Evangelho de João, capítulo de número 4, verso de número 23 ao 24. Nessa referência bíblica, nós vamos encontrar o seguinte texto. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A palavra adorador que foi utilizada nesse texto por Jesus, ela tem o significado de prostrar-se reverentemente em humilhação, reconhecendo algo ou alguém. Esse seria o objeto da nossa adoração. O termo prostrar-se no grego seria proskinetes, que seria realmente curvar-se diante de. E esse termo ele aparece em outras ocorrências bíblicas, por exemplo, em Apocalipse, capítulo de número 4, no verso de número 10 e 11, aparece esse mesmo termo relacionado ao prostrar-se reverentemente em humilhação diante daquele que é o objeto da adoração. E lá em Apocalipse, capítulo de número 4, no verso de número 10 e 11, está escrito da seguinte maneira. Apocalipse, capítulo de número 4, verso de número 10 e 11. O texto diz assim: Os 24 anciãos prostrar-se-ão, proskinetes, prostrar-se-ão, e vão fazer o quê? E adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. O termo aí então, prostrar-se-ão, verso de número 10 de Apocalipse, capítulo de número 4, é o mesmo termo utilizado por Jesus em João, Evangelho de João, capítulo de número 4, verso de número 23 e 24. Interessante as ocorrências serem então próximas, né? A referência bíblica, Evangelho de João 4 e Apocalipse, capítulo de número 4. Uma referência direta ao termo prostrar-se no sentido de adoração. Então, a adoração é definida nesse texto de João, capítulo de número 4, como prostrar-se reverentemente em humilhação, reconhecendo algo. Esse algo, se for um objeto dentro da concepção cristã, se torna um ídolo, ou alguém. Sendo uma pessoa, seria uma autolatria ou uma idolatria, e sendo Deus, nós temos a adoração que, segundo os princípios cristãos, deve reger a vida e a prática de cada cristão. Encontramos também em Mateus, capítulo de número 2 e no verso de número 11, a passagem bíblica em que os magos vão até o menino Jesus. E ao chegarem onde está o menino Jesus, eles apresentam os seus presentes, mas a Bíblia diz que antes de entregar esses presentes, eles se prostraram e adoraram. O termo também aí, prostrar e adorar, é o mesmo termo empregado por Cristo Jesus no Evangelho de João, capítulo de número 4, verso de número 23 e 24. Ou seja, a adoração ela está totalmente ligada ao ato de prostrar-se reverentemente em humilhação, reconhecendo algo ou alguém como superior, como objeto da nossa adoração.
A expressão cultica do cristianismo, então, adoração, ela não está unicamente ou estritamente ligada ao louvor. Geralmente, quando nós falamos sobre adoração, as pessoas se lembram de música, de instrumentos. Isso faz parte da adoração, porém, isso não define a adoração como um todo. A adoração ela é muito mais ampla. A adoração tem a ver com a experiência que cada cristão viverá dentro da sua profissão de fé, dentro da sua prática religiosa. A expressão cultica do cristianismo tem como base para o ato de adorar a Deus, o ato de adorar a pessoa de Deus e seus feitos. Ou seja, nós reconhecemos aquilo que Deus faz e ao mesmo tempo reconhecemos quem Deus é. O louvor, ele está concentrado no que Deus faz. É o agradecimento, é o elogio. A adoração, ela vai além. A adoração está ligada à pessoa de Deus. Reconhecemos os atributos divinos. Os atributos morais e os atributos espirituais. Né? O que seriam atributos morais? Atributos morais seria falar sobre a justiça divina. Deus é justo. Atributos morais significa dizer que Deus é benigno. A benignidade pertence ao Senhor. Que Deus é longânimo. A longanimidade pertence ao Senhor. Reconhecendo esses atributos morais e os atributos espirituais. O que seriam atributos espirituais? A sua onipotência, a sua onipresença, Ele está em todos os lugares. Salmo de número 139, Deus está em todos os lugares. Reconhecendo o poder de Deus, Isaías capítulo de número 40, a sua onipotência. Isaías capítulo de número 40 nos diz que Ele ajunta na concha das suas mãos todas as águas da terra. Isso nos fala da soberania, da majestade divina sobre todas as coisas. Nós também falamos sobre a onisciência, o conhecimento de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Romanos capítulo de número 8, Romanos capítulo de número 11. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem poderá explicar a mente do Senhor? Romanos capítulo de número 8, 9, 10 e 11. Nós encontramos versículos bíblicos que nos apresentam essa onisciência. Deus sabe todas as coisas. Esses são os atributos espirituais. A expressão cultica dentro do cristianismo, ela depende liturgicamente de 3 fundamentos. O primeiro fundamento são os recursos humanos. Esses recursos humanos nós vamos entender como sendo os elementos culticos, aquilo que é colocado dentro do culto por nós humanos, que vai possibilitar a adoração. Segundo, a nossa fé, e aí é algo pessoal, é como cada um se apresenta, é como cada um se percebe diante da manifestação cultica, diante, por exemplo, de um culto, quando você está em uma igreja, quando você participa de uma reunião, qual é o seu comportamento, como você se entende, como você se enxerga dentro dessa manifestação. E em terceiro lugar, é imprescindível que o culto de louvor e adoração precisa envolver os adoradores. Nós estamos falando aí da forma integral com a qual nós devemos estar envolvidos. Nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. Corpo, alma e espírito envolvidos dentro de uma manifestação, de uma expressão cultica. Esses elementos culticos, como eu disse para vocês, são ferramentas que nós vamos colocar, que nós vamos elaborar, vamos trabalhar essas ferramentas a fim de possibilitar aos adoradores a manifestação ou a expressão da sua adoração e o alcance da sua finalidade. Nós vamos chamar essa finalidade de êxtase espiritual. O que seria um êxtase espiritual? O êxtase espiritual, ele tem a ver com a realização que a pessoa tem naquilo que ela está fazendo dentro da expressão cultica. Por exemplo, suponhamos que uma pessoa entristecida pelos problemas da vida, pelas dificuldades que ela está enfrentando na vida cotidiana, esta pessoa vai a um culto. E ao chegar neste culto, ela começa a se envolver com todos os elementos que esse culto vai fornecer a ela, a fim de que ela consiga se expressar em adoração.
Esse expressar-se em adoração tem a ver com curvar-se reverentemente, em humilhação, reconhecendo quem é Deus, quais são os seus atributos morais, espirituais, reconhecendo o que Ele faz. E o objetivo dessa pessoa é que, ao estar neste culto, as suas aflições sejam saradas, ou pelo menos ela tenha uma resposta das suas ansiedades cotidianas. Esta pessoa participa desse culto, dessa reunião cristã, e em meio a esse culto, a essa reunião, o objetivo é, ela precisa de resposta ou ela precisa ser curada da sua aflição, da sua tristeza. Se ao final dessa reunião e ao final deste culto, essa pessoa conseguiu essa cura ou alcançou essa resposta, ela chegou ao êxtase espiritual que ela precisava. Então, o êxtase espiritual é algo que nós não temos como medir. Não existe um termômetro e uma definição exata do que é o êxtase espiritual. Porque pode ser algo para mim em uma determinada situação e pode ser algo totalmente diferente em relação à sua vida, como você se expressa, como você se percebe e quais são as suas necessidades psicológicas, as suas necessidades físicas, as suas necessidades emocionais. Então vai variar de pessoa para pessoa. O êxtase espiritual, então, é a realização que teremos no ato da adoração. Qual vai ser a realização? Qual é o objetivo da nossa expressão de adoração? Se alcançamos esse objetivo, nós estamos alcançando então um êxtase espiritual. Esse êxtase espiritual pode ser permanente, mas também pode ser algo passageiro. Naquele momento foi bom, nós nos sentimos bem, e ao voltar nós somos fortalecidos para enfrentar os problemas, as dificuldades e quem sabe nós sejamos abatidos novamente, então voltamos. Por isso se diz que o culto é uma constante renovação do nosso espírito, é uma constante renovação do nosso pacto com Deus. O culto tem que ser uma constante renovação da nossa vida espiritual. Todas as vezes que nós nos encontramos, que nós nos reunimos, nós nos expressamos em adoração. E então buscamos essa realização, esse êxtase espiritual. O papel dos elementos culticos. Dois são os papéis desses elementos culticos. Primeiro, a exteriorização, ou seja, esses elementos devem motivar a exteriorização da minha adoração. Esses elementos serão incentivadores, motivadores da minha adoração. Os elementos culticos vão me conduzir a. Os elementos culticos vão fazer com que eu me expresse. O segundo objetivo é, os elementos culticos também nos tornarão transmissores ou motivadores. À medida que eu sou motivado pelos elementos culticos, eu também passo a motivar outras pessoas. Eu transmito isso. É contagiante. Por isso nós dizemos que quando um elemento cultico ele é bem trabalhado e tem a sua função acertada dentro da liturgia do culto, ele conduz as pessoas a se tornarem transmissoras. Logo, o culto fica contagiante, a reunião fica contagiante e todos compartilham do mesmo sentimento, da mesma alegria, da mesma sensação, da mesma satisfação de estarem juntos. A unidade teológica e psíquica no ordenamento dos elementos de um culto envolve três aspectos fundamentais. Primeiro, quando nós estamos falando sobre exteriorização ou expressar-se em adoração, motivado pelos elementos do culto, nós estamos considerando que existe um transcendente que é o próprio Deus. É algo metafísico.
Esse metafísico significa dizer que vai além da realidade. Existe algo transcendente na prática religiosa. Quando eu digo isso para vocês, considerando a concepção cristã de culto, nós adoramos a um ser que nós não vemos. Nós adoramos a um ser que nós não tocamos. Nós adoramos a um ser que visivelmente não está ali no culto, mas nós o percebemos. Esses elementos culticos, eles têm esse objetivo, nos levar à percepção do transcendente, nos levar a uma percepção daquilo que é metafísico. Por isso, queridos, não há elemento cultico que promova a adoração, que não esteja ligado diretamente às emoções humanas. Um dos motivadores, uma das maneiras, melhor dizendo, de motivar as pessoas é trabalhar as emoções das pessoas. Trabalhando as emoções das pessoas, nós as conduzimos a uma exteriorização da sua expressão cultica, do seu desejo, da sua vontade de adorar, de prostrar-se, de reconhecer reverentemente e de se tornar parte de tudo que está acontecendo, compartilhando as suas sensações, os seus sentimentos e contagiando outras pessoas. O segundo fundamento é a experiência religiosa. É quem constrói a resposta emocional do ser humano. Essa experiência religiosa, ela diz respeito ao que nós já aprendemos durante a nossa vida e vivenciamos durante a vida. Essa carga de experiência, ela será de suma importância para a nossa resposta aos elementos culticos, aos elementos do culto. Nós vamos responder a esses elementos do culto a partir das nossas experiências, do nosso acúmulo de experiência. Isso diz respeito ao conhecimento, isso diz respeito também às situações que nós vivemos durante a vida, e essas situações hoje, elas nos motivam a estar de uma maneira, se tristes, se alegres, se convictos e seguros. Em terceiro lugar, o terceiro fundamento, melhor dizendo, é a realidade humana. Então, todo elemento culto também vai considerar a realidade humana. Isso significa dizer que o que se passa antes da reunião ou antes do culto vai influenciar diretamente o que acontece no culto. A vida cotidiana influencia o nosso emocional, influencia a nossa vida, a nossa expressão cultica. Dessa maneira, queridos, resumindo aqui, nós dizemos: os elementos culticos vão considerar três aspectos fundamentais para a expressão de adoração, para a expressão cultica. Primeiro aspecto, o transcendente. Adoramos um ser que não vemos, que não tocamos, um ser que não está presente fisicamente ali. É transcendente, é metafísico. Segundo fundamento, a experiência religiosa, o que aprendemos durante a vida, o que experimentamos durante a vida. Isso vai construir a nossa resposta emocional, a nossa exteriorização em adoração. E o terceiro fundamento, a vida cotidiana. O que vivemos fora da igreja, ou fora do culto, ou fora da reunião, seja lá qual seja, uma célula, pode ser um culto no lar, pode ser uma oração no lar. O que vivemos fora isso vai influenciar diretamente no nosso comportamento quando estamos nessa reunião ou nesse culto. O adorador possui as suas necessidades. Essas necessidades são de ordem psíquicas e metafísicas. Psíquicas porque nós chegamos com uma intenção, com uma motivação em uma reunião, em um culto.
E chegamos também com uma necessidade metafísica, espiritual. A concepção cristã nos diz que a nossa alma, ela deseja Deus, ela deseja a presença do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: o que direi com respeito a estas coisas? Como eu me comportarei? Eu orarei com a minha mente, mas também orarei com o meu espírito. Orar com o espírito, adorar com o espírito, nos diz respeito à parte metafísica, espiritual. Orar com o físico, com o humano, significa adorar com a parte física, humana que nós temos. Então nós temos necessidades de ordem psíquicas e necessidades de ordem metafísica, sobrenatural. Os elementos culticos ou os elementos de culto mais comuns em um culto cristão são: nós vamos encontrar a Bíblia é um elemento cultico, a oração é um elemento cultico, a unção é um elemento cultico, a música é um elemento cultico, a pregação é um elemento cultico, os instrumentos musicais também são elementos culticos. A consciência comunitária é um elemento cultico. As ordenanças da igreja, que alguns cristãos não consideram ordenanças, mas apenas um direcionamento, apenas um ensinamento, que seria o batismo, que seria a ceia. As ordenanças, ceia e batismo também são elementos culticos. O ofertório também é um elemento cultico. A invocação no culto também é um elemento cultico. E o ambiente físico onde nós nos reunimos também é um elemento cultico. Tudo isso vai possibilitar a exteriorização da nossa adoração ou vai impossibilitar a exteriorização da nossa adoração. Então, o primeiro elemento cultico que tem como objetivo possibilitar a exteriorização da adoração é a Bíblia. A Bíblia é o primeiro instrumento que nós vamos usar, que é usado, melhor dizendo, dentro de uma liturgia cultica para motivar os adoradores a uma expressão de adoração verdadeira, consistente e doutrinariamente correta. Aí nós temos o papel da Bíblia ou palavra no culto se refere ao seu uso como leitura ou como instrumento para a pregação, para a prédica, para o ensino. A Bíblia é usada como um instrumento para o ensino, para a pregação, para a prédica. Por assim dizer, queridos, a Bíblia está relacionada à parte da homilia do culto. E essa parte da homilia, ela compõe a liturgia que tem por objetivo nos conduzir a uma expressão de adoração correta. O curvar-se, humilhar-se diante de e reconhecer o que Deus faz e quem Deus é. Dentro disso, queridos, nós dizemos, a Bíblia é um instrumento da pregação ou das prédicas, ou ainda, ela é parte da invocação em algumas igrejas. Há igrejas e há reuniões cristãs religiosas que usam a Bíblia para invocação, no sentido de usa-se um salmo como uma leitura, como uma oração, usa-se o salmo, um livro, um texto bíblico como a parte de adoração a Deus e por aí vai. Nós temos a oração. A oração é um dos elementos da adoração. E esse elemento da adoração, chamado oração, refere-se às súplicas que são feitas durante o culto, que também tem como objetivo conduzir as pessoas a uma adoração sincera, verdadeira e acertada diante daquilo que a Bíblia ensina. E aí nós dizemos que a oração ela pode ser dividida em pelo menos 2 atos
diferentes. O primeiro ato seria a oração de concordância, quando uma pessoa só recebe os pedidos de oração e ora por esses pedidos, e os demais que estão presentes, no final, todos concentrados durante a oração, no final, todos os presentes terminam dizendo amém, que significa que assim seja. A palavra amém significa que assim seja. Então a oração de concordância, ela também é um instrumento que nós usamos para motivar os adoradores ao ato correto da adoração. Também podemos dizer que a oração pode ser comunitária. A oração comunitária é a oração na qual todos os presentes são convidados em uníssono a clamar a Deus, a invocar a Deus em oração. Esse tipo de oração é em clamor, quando todos em uníssono oram por alguma causa ou dão ações de graças. Estão agradecendo por algo, então todos elevam as suas vozes e rendem ações de graças. Seria uma oração comunitária. Essa oração comunitária também é um elemento que nos conduz à adoração ou à exteriorização da nossa adoração. De acordo com um teólogo muito conhecido, Tippett, ele diz o seguinte: a oração que conduz à adoração contém 3 características fundamentais. Ou seja, não é qualquer oração que conduz as pessoas à exteriorização da adoração. Segundo esse teólogo, nós precisamos entender qual é a característica fundamental da oração que conduz à oração. E a primeira característica é o abandono do ego. A oração não pode ser um momento apenas em que nós expressamos o que queremos. Qual é o nosso desejo? Qual é o nosso problema? O que é que estamos fazendo ali? Estamos buscando apenas para nós? O que queremos? Quais são os nossos desejos? Então, a primeira característica da oração que conduz à adoração é o abandono do ego. O abandono do ego é a primeira característica. Segunda característica da oração que conduz à adoração é a rendição total do coração a Deus. É quando há uma entrega total, uma entrega sem reservas. Essa entrega total, ela possibilitará um momento de adoração plena. E a terceira característica deve ser uma oração que reconhece os atributos morais e espirituais de Deus. Os atributos morais significa dizer, em nossa oração nós precisamos declarar a justiça divina, precisamos declarar a santidade, a benignidade, precisamos declarar a longanimidade de Deus, precisamos declarar. Porque estes são os atributos morais de Deus. Precisamos declarar também os atributos espirituais. Deus está conosco. Não podemos subestimar a presença de Deus. Vou pedir ao pastor Rafael para baixar mais um pouquinho o fundo musical. Esses atributos espirituais significa dizer que na nossa oração nós reconhecemos que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos ou daquilo que pedimos. Reconhecemos o poder e a soberania de Deus. Um outro elemento, queridos, um outro elemento cultico que vai nos conduzir, que pode nos conduzir à adoração é a unção. O óleo, ele traz em si um significado de restauração espiritual, um significado de cura também. O óleo é muito usado pelos cristãos, sobretudo os protestantes, como instrumento de fé para a cura dos doentes. É um instrumento físico, simbólico, que é usado nos cultos também para motivar as pessoas à exteriorização da sua adoração.
Um outro elemento cultico é a música. E aí nós voltamos àquilo que aprendemos na aula passada. A adoração pode ser um louvor, mas nem sempre o louvor é a adoração. A parte musical está dentro da adoração, mas ela não determina a adoração como um todo. A adoração ela vai além da parte musical da igreja. A parte musical, que seria essa com instrumentos ou vocalizada, cantada, essa parte é importantíssima e, quem sabe, é um dos elementos culticos que melhor motiva as pessoas para a exteriorização da adoração. Porque a música ou a musicalidade, ela consegue mexer com muito mais facilidade nas emoções humanas, conduzindo as pessoas a momentos de reflexão, à quietude, ao silêncio. Dependendo da melodia que é usada, as pessoas receberão paz. Dependendo da melodia que é usada, as pessoas estarão fervorosas. Dependendo da melodia que é empregada, as pessoas estarão em sentido, alertas, vigilantes. Ou seja, a música dentro da adoração é um elemento que motiva a adoração, porém não define a adoração como um todo, porque a adoração vai além da musicalidade, tem a ver com um estilo de vida no qual eu e você reverentemente conseguimos curvar o nosso espírito em humilhação, reconhecendo os atributos morais e espirituais do nosso Deus, quem Ele é e o que Ele faz. Certamente é outro elemento cultico que com muita intensidade comporta e consegue mexer com as emoções humanas, é a música. A música constitui-se um dos elementos mais eficazes para provocar as emoções humanas, conduzindo os adoradores à abertura total para os demais atos de um culto cristão. Há quem diga que a música, dentro da liturgia de um culto, dentro da liturgia de uma reunião, ela prepara os corações para os demais atos da reunião, para os demais atos do culto. E aí nós chegamos a um dos elementos culticos importantíssimos, e eu diria que imprescindível para a prática cristã. É a pregação. A pregação é o elemento cultico que se constitui no instrumento para emoções diversas. A pregação ela vai mexer com aquele que está triste, vai mexer com o que está alegre, ela vai mexer com aquele que está resistente, ela vai mexer com aquele que está duvidoso, ela vai mexer com aquele que está fervoroso, ela vai mexer com aquele que está se sentindo fragilizado por alguma situação do dia a dia, alguma situação da vida. A pregação ela é um elemento cultico porque ela motiva as pessoas e também conduz as pessoas à exteriorização da adoração correta. Nós temos alguns tipos de manifestações da pregação e eu listei aqui para vocês pelo menos 3. Por exemplo, a pregação em si é uma explanação resumida. Nós não pregamos ou explicamos todos os textos bíblicos durante um culto de 1 hora e meia. Tem vários atos dentro de um culto, a liturgia é extensa. A pregação, então, é uma explanação resumida. Por isso, uma pregação que gira em média que dura em média 40 minutos a 1 hora, ela possivelmente vai conseguir ensinar 4 pontos ou 3 pontos de um texto bíblico ou de um tema proposto pelo pregador. A preleção é uma explanação mais detalhada. Essa preleção também chamada de seminário, ela é mais detalhada e ela tem a ver com o estudo bíblico. O estudo bíblico que pode ser com um tema proposto, que pode ser a explicação de um texto bíblico. Esse texto bíblico vai ser explicado, vai ter explicado as suas palavras, a etimologia, vai ter explicado a interpretação textual, de que maneira foi feita essa interpretação textual, vai ter a aplicação pessoal, como podemos aplicar, isso usando vários exemplos. O tempo de uma preleção costuma ser muito maior do que o tempo de uma pregação. Então há tempo hábil
para uma explanação mais detalhada sobre o texto bíblico ou sobre o tema proposto. Nós temos a palavra pastoral, também chamada de sermão. A palavra pastoral, ou o sermão, é uma explanação de um texto bíblico ou de um tema proposto pelo pastor com vista ao cumprimento dos objetivos da própria Bíblia. Quais são esses objetivos? Primeiro, edificar as pessoas, exortar as pessoas e advertir as pessoas. Eu chamo o sermão de palavra pastoral, tendo em vista que na pregação e na preleção costumam se chamar pessoas de fora ou, geralmente, quem preside uma pregação é um evangelista da igreja, ou um diácono, ou um presbítero, ou algum outro auxiliar. E estas pessoas, elas não são autorizadas a exortar a igreja, ou seja, a chamar a atenção da igreja com respeito a pontos ou a assuntos muito específicos da vida ou da prática religiosa. Algo que cabe ao exercício pastoral. Por isso o sermão, também chamado de palavra pastoral, ele vai ser mais pleno, porque além do conhecimento, ele tem uma aplicação meio que paterna. É como se fosse um pai orientando o filho e dizendo: rapaz, não faça isso. Você não deve tomar esse caminho, você não deve se comportar assim, e vai tocar em pontos específicos da fé. Essa palavra pastoral, ou sermão, ela é plena porque ela envolve não apenas o conhecimento, mas a experiência pastoral e envolve também a posição pastoral. O cargo ocupado de pastor lhe confere autoridade para falar sobre assuntos que para outras pessoas não é permitido, porque não serão ouvidas ou criarão animosidade na congregação ou na vida dos adoradores. A pregação, então, como instrumento, ela tem por finalidade conduzir todas as pessoas ao ato litúrgico da adoração correto. A adoração vai conduzir as pessoas, por isso a pregação vai conduzir as pessoas, a preleção vai conduzir as pessoas, o sermão vai conduzir as pessoas. Por isso nós dizemos, são elementos culticos também. Um outro elemento cultico são as ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. O batismo e a ceia não são praticados todos os domingos, é claro, salvo em algumas igrejas que todo domingo celebram a ceia, ou toda reunião celebra uma ceia. Mas geralmente o batismo e a ceia do Senhor são celebrados esporadicamente. São elementos culticos que conduzem as pessoas à exteriorização da adoração, porque simbolicamente eles representam verdades bíblicas que conduzem as pessoas à gratidão, ao reconhecimento, à humilhação, ao esvaziamento do próprio ego. Nós temos também o ofertório. O ofertório é um instrumento, é um elemento cultico que conduz as pessoas à exteriorização da adoração, não verbalizando, não chorando, mexendo com as emoções, mas fazendo com que as pessoas trabalhem com a consciência. O ofertório é um momento de exteriorização das expressões culticas que estão aqui dentro. Por isso nós dizemos que no ofertório é o momento em que a pessoa materializa o seu desejo de adorar. Nós falamos na aula passada que Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo de número 4 também, Jesus disse à mulher samaritana que o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito é uma situação interior, é como as coisas estão se configurando aqui dentro de mim. Como eu estou pensando, como eu estou percebendo uma reunião, um culto. Adorar em verdade significa materializar o que eu estou sentindo. A palavra verdade para os gregos significa algo que é visível, palpável, algo que pode ser comprovado. De maneira que adorar em verdade significa trazer aquilo que não é
físico para o campo físico. Você materializa a sua adoração. Por isso, um momento de ofertório é um elemento cultico que motiva as pessoas a exteriorizarem a sua gratidão, o seu reconhecimento da soberania divina. Um outro elemento cultico é o ambiente, onde acontece a reunião, o encontro, onde acontece o culto. O ambiente vai influenciar diretamente na exteriorização desse desejo de adorar ou prejudicar. Um ambiente barulhento, por exemplo, agora há pouco nós estávamos com um panelaço, pessoas batendo panelas, gritando, tudo isso influencia, nós estamos em uma aula, atrapalha a aula, mas não é tão prejudicial quanto se fosse um culto, por exemplo. Em um culto as pessoas sentiriam isso muito mais, porque num culto nós temos a concepção da concentração, do equilíbrio emocional, de uma busca espiritual transcendental. Nós falamos sobre levar o pensamento cativo em Cristo Jesus. O nosso pensamento é cativo em Cristo, pelo Espírito Santo. Ou seja, estamos totalmente concentrados. Se o ambiente é um ambiente barulhento, se o ambiente é um ambiente sujo, se o ambiente é um ambiente em que as pessoas estão inquietas, irrequietas, isso vai influenciar diretamente na exteriorização da adoração. Isso significa dizer que algumas pessoas nem vão conseguir exteriorizar a sua adoração, porque não há concentração. E o último elemento cultico que nós vamos ver hoje é o dirigente do culto. O dirigente do culto é um elemento cultico, porque esse dirigente, ele vai dar o tempo do culto, ele vai determinar o ritmo do culto. Se o culto vai ser, ou a reunião vai ser acelerada, rápida, se a reunião será mais afetiva, mais próxima, será mais familiar, mais aconchegante, vai ser uma reunião mais expressiva, as pessoas vão ter liberdade de falar mais, vão ter liberdade de fazer perguntas, vão poder ler textos bíblicos, coisas desse tipo. Aqui nós voltamos, por exemplo, lá no elemento cultico, a Bíblia. A Bíblia é um elemento cultico, eu disse para vocês. E a leitura da Bíblia também é um elemento cultico. Nós temos maneiras de fazer a leitura bíblica que vão fazer com que todos participem da leitura, exteriorizando a sua gratidão, a sua alegria em estarem ali. Ou seja, a leitura também se torna um elemento cultico. E aí eu posso listar para você, o dirigente do culto pode pedir para as pessoas, ou o dirigente da reunião pode pedir para as pessoas fazerem uma leitura responsiva. O que seria uma leitura responsiva? Ele vai ler o versículo bíblico, a igreja pode repetir esse versículo bíblico ou ler o versículo seguinte, pode ser feita uma leitura alternada, ele lê um versículo bíblico, a igreja lê o outro versículo bíblico e assim sucessivamente. Pode ser também uma leitura bíblica recitada, o dirigente do culto pode pedir para as pessoas repetirem a leitura do texto, então ele lê o texto e pede para que todos em uníssono repitam a leitura que foi feita. Esse mesmo dirigente do culto, se perceber que as pessoas estão entristecidas, estão amuadas, estão tímidas, pode sugerir louvores que vão, quem sabe, motivar as emoções das pessoas para que elas se expressem, para que elas exteriorizem a sua adoração. Então o dirigente vai conduzir um louvor mais agitado, mais animado, com uma mensagem mais voltada, mais apropriada para aquele momento. Isso vai acontecer também nos casos em que ele quer espiritualizar as pessoas, fazendo com que elas estejam concentradas, estejam mais voltadas para a oração. Ele também vai conduzir. De maneira que o dirigente do culto, como está na coordenação, ele deve criar um ambiente harmonioso. Um ambiente harmonioso para que os demais elementos do culto sejam empregados e tenham sucesso no seu emprego. Ele possui emoções também, é claro.
é uma pessoa, é um humano, e ele também conduzirá todos os presentes a expressarem as suas emoções e, ao mesmo tempo, contagiarem uns aos outros. Ele vai trazer o senso de comunidade. É o compartilhamento. De maneira que o dirigente do culto desenvolve um papel fundamental para o sucesso do culto ou da reunião que está acontecendo, empregando os elementos culticos corretamente para motivar as pessoas a exteriorizarem a sua adoração, o seu louvor, a sua gratidão a Deus. Amém, queridos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Tchau, tchau.